dia que você parar de culpar o mundo, aí sim a sua vida começa. E tomar o controle da sua vida é não ficar nesse estado também, se culpando por tudo o que aconteceu e colocando o poder no passado, determinando como será o seu futuro, a partir dos traumas, a partir das decisões que você tomou lá no passado. A sua vida, ela realmente pode dar um salto quântico. E é isso que vamos falar hoje. Esse é o momento em que você decide agora não mais viver como alguém que foi ferido pela vida, mas sim uma pessoa que decide com consciência quem realmente quer ser. E tomar essa atitude muitas vezes é doloroso, porque você vai ter que olhar agora a realidade como ela é de fato. Você quer saber se você ainda continua presa a esses padrões, a esses condicionamentos de dor? Vou dar alguns exemplos aqui bem simples, que se a gente não está consciente, vivendo o presente, a gente acha aquilo normal. Por exemplo, eu não consigo mais confiar em homem nenhum. Por quê? Eu vivi isso e aquilo. Eu vou ter todo um cenário ali para te justificar claramente por que que eu não confio mais em homem, por que que eu não quero mais um relacionamento, ou achar que a prosperidade não é para mim. Por conta disso, eu tentei fazer isso e não consegui, enfim. A dor deixa de ser uma experiência e começa a se tornar a sua identidade. De pouquinho em pouquinho, quando você menos percebe, você já está agindo, tomando atitudes de acordo com os seus traumas que aconteceram lá atrás. Você viveu uma relação difícil, tóxica, enfim. E aí o que você pensa? Que amar causa dor. Amar causa sofrimento também. Respira aqui comigo e veja em qual momento da sua vida essa dor se tornou uma repetição. Em que momento da sua vida uma dor virou uma história que se repete até hoje. E aqui entra um ponto muito importante. Todos nós cometemos esse erro em algum grau, independente do cenário que for. A gente pode pensar isso. A gente pode estar repetindo até hoje algum ciclo de dor, seja consciente ou inconscientemente. E aí podemos pensar o seguinte: ah, mas para mim é mais difícil. Eu não consigo por conta disso. A gente vai externalizando. É por conta daquilo, é por conta de tal coisa. Se a gente quer realmente que 2026 seja diferente dos outros anos, a gente precisa fazer esse mergulho na nossa psique. Esses exemplos que eu dei parece até como um vitimismo, né? Quando a gente se coloca naquele lugar de dor e não consegue sair daquilo. Aquilo vira literalmente a nossa realidade. Mas esse vídeo é para te lembrar que tem como você virar a página. Tem como você olhar para isso tudo e decidir se curar. E tem uma pergunta muito importante que eu tenho me feito e que você também pode fazer. Em qual área da sua vida você conta a mesma história de sempre para você mesmo? Isso é muito compreensível, porque isso é apenas uma proteção do seu sistema emocional. Viver nesse estado é extremamente perigoso, porque se o problema está lá fora, a solução também está lá fora. Vocês entendem que nesse vídeo aqui é para você entender que você é o problema, mas você também é a solução? Se o nosso cérebro aprende de acordo com a repetição, e se estamos vivendo há anos, por exemplo, pensando o seguinte: a vida foi injusta comigo desde criança.
E aí você vai repetindo isso. Você tenta viver algo novo. E quando aquilo dá errado, vem aquele pensamento justamente para confirmar essa crença limitante que você tem. Viu só? Eu falei, eu sentia que não ia dar certo. Por que que não deu certo? Porque aqui já tinha aquela programação que a vida é injusta comigo. Tudo aquilo que é repetitivo pode ser reprogramado. Então agora nós vamos fazer isso, exatamente isso, fazer essas pequenas reprogramações durante o nosso dia a dia. Tudo aquilo que é repetido a gente consegue reprogramar. Então eu vou te passar agora um exercício que não é apenas para você entender a sua mente, mas para você também sentir o que está reverberando, o que está vibrando aqui no seu coração, na sua mente, em seu corpo também. Então você pode fechar os olhos, fazer algumas respirações e pôr a mão no seu coração. E perceba o que pesa hoje, o que pulsa aí dentro. Não tente mudar nada, tá? Não coloque nenhuma máscara. Às vezes pode ser algo triste, algo que te deixou nervoso, que te deixou desapontado. Se permita sentir isso com clareza. O simples passo de você reconhecer já começa a transformar o seu coração, o seu interior. E faça a seguinte pergunta: qual foi a dor que eu vivi e que, sem perceber, virou parte de quem eu acredito ser hoje? Qual dor é essa? Em qual área da sua vida? O que você passou e acabou acreditando que sempre será assim? Em qual área da sua vida você ainda conta a mesma história de sempre? Qual é? Pode colocar a mão no seu coração de novo. Fica tentando lembrar disso. Às vezes não vai ser fácil, porque pode vir várias situações. E se for várias, anote também. Deixe tudo claro. Joga luz nesses condicionamentos. Jogue luz na dor que você sente. Ou você já se acostumou com ela e agora você vai precisar fazer uma limpeza profunda nessa ferida sua. E agora vamos um pouquinho mais profundo. Quando você mantém essa história, o que ela está te protegendo de sentir? Medo de tentar de novo? Medo de se frustrar? Medo de viver tudo de novo, outra vez? Perceba agora o seu corpo. Quando esse sentimento aparece, o que você sente? Cansaço? Desânimo? Ansiedade ou aquele aperto no coração? Em quais momentos isso costuma aparecer para você? Existe alguma situação específica que te faz paralisar, que te barra? Opa, não, eu não vou me envolver de novo porque eu não quero me frustrar de novo. Eu não quero sonhar de novo porque eu já sonhei e nada daquilo se realizou em minha vida. Pensa, deixa aí o seu coração dizer tudo o que estava oculto e vai anotando. Anotar é muito importante para esse exercício. Depois, dá uma olhada no que você anotou, porque vai existir um padrão e esse padrão vai ser muito claro. E agora, com muito cuidado e sem culpa e sem pressa, responda a seguinte questão: qual é a minha pequena parte disso?
Qual é a sua porcentagem por isso tudo ter acontecido? Você não precisa colocar uma resposta gigante. Às vezes, uma pequena frase já te mostra o caminho inteiro que você trilhou por todos esses anos. Um exemplo: carência. Às vezes você aceitou migalhas nesse relacionamento por tantos anos por carência. Você não conseguia se amar tal ponto que precisou de alguém. Então você pegou aquela pessoa, seja homem ou mulher, e colocou ali como no centro da sua vida, acreditando que aquilo ali resolveria aquela falta interna que é tão grande e ao mesmo tempo silenciosa no seu coração, na sua psique. Viu só? Então pensa bem. Uma palavrinha pode responder essa pergunta tão profunda. E a próxima pergunta cirúrgica: o que aqui e agora está nas minhas mãos? O que está em minhas mãos? O que está ao meu alcance? E para fechar, escolha uma pequena decisão. Essa semana eu vou parar de. Essa semana eu vou parar de acordar e já correr para o meu Instagram. E em vez disso, eu vou me levantar, tomar uma água, uma abelhinha. E depois eu vou tirar 5 minutinhos para fazer uma respiração consciente. E ver como a vida pode ser leve, como a vida pode ser maravilhosa e abençoada se eu começar a agradecer pelo que eu já tenho e não focar pela falta, não olhar para a escassez, mas começar a contemplar aquilo que Deus já me deu no presente. É uma atitude tão simples, tão simples, tão simples, que se você começa a praticar ela, o seu dia se torna tão melhor. Você fica tão agradecido até pelo ar que você respira, pela água que sai da torneira. Algo que para nós hoje é tão simples. Mas quando você começa a agradecer por essas coisinhas, você vê que tudo faz parte de um milagre. A gente não pode se esquecer desses pequenos detalhes que Deus nos proporciona. Não podemos normalizar o que a gente tem de bom na nossa vida. E eu falo que não podemos normalizar é dar valor. É isso que eu quero dizer. Dar valor a pequenas coisinhas. Sara, mas a minha vida tá desmoronando, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, faça esse exercício, se dedique no seu autoconhecimento, se dedique a conhecer cada vez mais a sua mente, as suas emoções, para daí sim você conseguir ter clareza e caminhar para o cenário que você deseja viver em sua vida. Porque nenhum vídeo, gente, aqui é milagroso. Nenhum vídeo vai fazer assim, ó, transformar a sua realidade da noite para o dia. Porque se a gente fica clicando naqueles vídeos lá de clickbait e tal, com aqueles títulos, a gente vai ficar iludido, frustrado, porque acreditou que aquilo ali ia transformar. E aí a gente entra naquele passo que eu falei aqui no vídeo. Achar que a solução está fora, mas a solução está dentro. Então você precisa desacelerar. Desacelerando a sua mente, você vai começar a caminhar para a sua cura e para a sua transformação. E quando isso começa a acontecer, o que está ao seu redor começa também a projetar aquilo que está no seu interior. Você decidindo essa semana fazer apenas uma pequena atitude, já faz você sair para fora daquela história que você contava para você mesmo.
Agora, com esse exercício, você está começando a ter consciência desses padrões que te prendia a essa vida que você não deseja mais viver. Quem não quer viver bem? Quem não quer ser feliz no amor? Quem não quer ser feliz, se sentir pleno no seu serviço, na sua carreira, na sua família, com os seus filhos? Então decida, hoje, a começar com uma pequena atitude que vai fazer você se sentir melhor. E não se esqueça do exercício do vídeo anterior e desse. Pratica. Você vai ver as mudanças começarem aqui, ó, reverberar. Vai vir tanta coisa à luz. Você vai, às vezes, como eu, até chorar. Hoje, gente, antes de fazer esse vídeo, eu chorei demais. Demais, demais, demais. Porque eu vi como que eu, um tempo atrás, por medo da escassez, por medo da solidão, por medo de não encontrar alguém como eu realmente sonho, aceitei viver algo que não era digno para mim mesma, só para ter um pouquinho de atenção, só para ter migalhas de um amor ilusório. Enxergar essas coisas é duro. E eu comecei a pedir perdão para mim mesma. E eu falei assim, Sara, naquele momento você agiu de acordo com a consciência que você tinha. Você achou que aquilo poderia ser algo verdadeiro. E da sua parte foi. Da sua parte foi. Libera essa dor. Libera isso que estava te prendendo. Tem tantas pessoas nesse mundo maravilhosas, pessoas que desejam estar com você, que querem aprender com você, que querem te ouvir, que quer compartilhar alegria e amor com você também. Então, não fica mais presa nisso. Se liberta de uma vez. Porque a dor, gente, quando a gente fica nesse ciclo por algum tempo, algumas semanas, o nosso corpo vai viciando nisso também. Sim, viciado também na dor. Então, lembrar de alguma pessoa te causa uma dependência emocional também, mesmo a gente não querendo. Então, é por isso que é tão importante a gente fazer esses exercícios, além de assistir o vídeo, tem que ter a nossa parte prática, para a gente se libertar. Como que queremos viver algo novo, sendo que não abandonamos o passado? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.